Sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Anônimos de Sucesso. E hoje vai ser um podcast muito especial, não que os outros não tenham sido, mas eu estou aqui com a minha parceira de missão, a mulher que me resgatou da CLT e me jogou nesse mundo do empreendedorismo, tá? Eu ia apresentar ela aqui, mas eu acho que ela tem um carisma todo especial e eu quero que ela se apresente, minha amiga Mari Torres. Oi, meu querido Robson, tudo bom? Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de fazer parte, né, desse movimento seu muito bacana, muito inusitado, né? Fiquei surpreendida com o convite e muito feliz também de participar do podcast Anônimos de Sucesso. E resgatar um pouco, né, das nossas histórias, das nossas memórias de formação e de empreender sendo desenvolvedores humanos. Então, meu nome é Mariana Torres. Hoje eu atuo como mentora espiritual e terapeuta holística. Bem abrangente, mas eu trabalho integral sistêmico, né? Mente, corpo e espírito. Mente, corpo, emoções e espírito. E tô nessa já há 15 anos. É uma caminhada, Uma né? caminhada, uma jornada. E sou muito feliz, sou muito realizada. A gente tem desafios inúmeros, né? Eu sou mãe solo, tenho 2 filhos, um de 20 anos e um de 12. 2 meninos. Moro no litoral de São Paulo. E empreendo hoje no online, realizando um grande sonho meu, que era ter liberdade geográfica, liberdade total, desprendimento de poder estar no conforto da minha casa, né? Mas também abrir a porta, tá lá as tarefas, né? O outro lado me esperando, mas é uma liberdade que não tem preço. Hoje eu atuo com mulheres, né? Minha área é voltada para despertar esse empoderamento nas mulheres, né? Esse acreditar, sim, eu posso, sim, eu consigo. Dentro do meu cenário onde eu moro hoje, eu sou como um ponto fora da curva, né? Uma mãe solo, sozinha, 2 filhos, morando na praia. É uma coisa que as pessoas ainda têm aquela crença de só quando eu aposentar, só quando... E aí eu venho, assim, na minha trajetória toda, trabalhando essas rupturas, essas quebras de padrões, né? Então, essa sou eu. Muito bem. Então, vocês acabam de conhecer a minha querida Mari. E Mari, para a gente começar, eu sempre gosto de começar com essa pergunta. Para você, o que é sucesso? Olha, sucesso para mim é o meu estado de espírito. É a minha felicidade. É eu me sentir bem com quem eu sou, onde estou e com como eu faço. Para mim, sucesso vai além dos resultados em si, porque resultado é uma busca, né? Um objetivo. Mas ao longo da trajetória em que você busca um sucesso, você vai colhendo muito mais do que aquele objetivo em si. Então, para mim, o sucesso é o meu estado de espírito, é a maneira como eu vibro, independente das situações. Como mãe, por exemplo, foi um desafio aos 20 ter um filho, né? Aos 21. Hoje eu olho meu filho com 20. E você tá com cara de 20 também? E aí eu vejo assim, eu falo, uau, é outra... Eu tenho um sucesso trilhado como mãe, né? Principalmente como mãe solo, realmente de uma maternidade sozinha. Mas eu vejo que eu tenho mais uma jornada pela frente para agora colocar ele como cidadão, como ser responsável, como alguém que busca o seu sucesso também. Então, eu ensino muito esses valores para o meu filho, sabe? Que não é uma questão de status, não é uma questão de valor monetário. É uma questão do estado de espírito que você está, independente do momento da sua jornada. Certo, muito bem. Mari, você falou que há 15 anos você atua com desenvolvimento humano, vem ajudando em diversas pessoas. E como que foi esse despertar? Você trabalhou CLT? Como que foi esse despertar para essa área, para ajudar pessoas? Olha, não foi fácil, Robson. Não foi. E eu sempre me cobrava muito isso, assim, porque eu me descobri mais ou menos entre 27 e 28 anos. Certo. Né?
sendo desenvolvedora humana. Assim, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Até lá, eu tentava uma coisa, tentava outra, fiz várias formações de faculdade, abandonava pela metade, todo mundo, ai, não termina nada, não conclui nada. Eu falei, gente, mas eu não sei, não tinha uma referência, não tinha um caminho, uma jornada dizendo, faz isso. O que eu tinha muito ao longo da minha vida eram pessoas que chegavam para mim, independente do lugar onde eu estava, e começavam a falar comigo. E começava a jogar os problemas deles ali na minha orelha. Também com esse carisma, com esse sorriso. Às vezes eu só queria voltar do CLT, né? Eu trabalhei muito tempo como recepcionista, por exemplo. E eu voltava do ônibus, você quer sentar e ler, dormir, descansar. Aí vinha a pessoa e começava, ai, porque a minha casa, porque o meu marido, porque a minha filha, meu cachorro. Falava, gente, o que acontece? Que eu atraio essas pessoas e eu escuto, né? Eu acho que outro fator também que culminou para isso é o meu alto grau de empatia. Eu tenho uma empatia muito forte, eu não consigo ignorar a situação, seja ela qual for. Se parou para ali para mim, assim, é algo que está sobre a minha alçada, intervir ou não, né? Então, depois de muito tempo que eu tava no CLT e cansada dessa jornada 6x1, que hoje, né, tá super em pauta, sendo mãe solo, deixando meu filho com os outros, passando por várias situações conflitantes nisso, né, de pessoas que maltratam o meu filho, pessoas que não cuidavam como deveria. Eu fui começar a fazer uns freelas e comecei a buscar algo que me desse liberdade. Certo. E só em 2015, 2012. Foi 2011 para 2012, eu vi no YouTube uma chamadinha, né, de coaching. Então, tudo começou através do coaching. Certo. E eu comecei a ouvir o que era o coach ali. Eu falei, eu quero fazer esse negócio. Isso aqui é interessante, fala isso mais. aqui fala com a minha linguagem lá de escuta, de perguntas, né? De PPS, de questionar, de não trazer para você, de fazer o outro resolver, de não entrar no problema do outro, mas ajudar o outro a pensar como resolve. E aí, dessa porta, abriu um caminho, uma estrada, né? Aí, depois do coach, veio a formação em yoga, veio a formação em regressão, né? Psicoterapeuta reencarnacionista, terapeuta de vida passada, aí fui pra parte holística. Aí voltei pro coaching de novo quando a gente se conheceu. Porque eu sentia Ainda bem que você voltou. Eu sentia que, tipo, eu tinha pegado na escola que eu me formei, na Sociedade Brasileira de Coaching, era uma ferramenta mais business. Certo. Mais metodológica, mais racional. Mas ao longo dessas outras imersões, eu percebi que o emocional impactava mais. O emocional pega. E eu tava num processo de separação. Foi logo ali em 2016. 2015, 2016, eu falei, não, preciso de uma imersão em inteligência emocional. Comecei a procurar e aí encontrei a Febracis, né? A escola que a gente se formou. Isso. Que a gente se encontrou. E fiz toda a minha grade Golden Belt ali. E depois dali eu voltei para as holísticas novamente. Fui estudar outras áreas de física quântica, PNL, aí vai. E estudo até hoje. Eu já estou estudando psicanálise. Essa mulher gosta de adquirir conhecimento. E o que é mais legal que eu vejo em você, Mari, você gosta de adquirir conhecimento, gosta de assimilar esse conhecimento e gosta de distribuir. Eu digo que isso é o CCC, que é o capturar. Você vai lá num treinamento, numa revista, num livro, num podcast, captura. Você traz para a sua realidade, assimila isso para o seu conhecimento e distribui. Distribui através de um podcast, através de live, através de livros, através dos seus atendimentos. Então, isso que é o mais legal. Você não retém o conhecimento, transborda isso para outras pessoas. Uma coisa que você me falou, que me chamou a atenção, e hoje eu tenho essa percepção, porque acho que o coach fez isso aflorar em mim, ok? Que tem aflorado em você. Você já tinha natural, mas aflorou mais. A escutativa. Eu vejo que muitas pessoas hoje têm a necessidade de falar, de se expor, de colocar algo para fora e não tem quem as ouça. E quando elas encontram alguém que está ali com a escutativa, tem essa empatia, elas entregam até além da conta. Acaba falando até coisas que eu acho que não deveria falar. Então, isso eu acho que é um dom.
quem tem essa questão da escutativa, de dar atenção para outra pessoa. E desde quando você percebeu que você tinha isso, Mari? Sempre aflorou mais no coach? Como que foi isso? Sempre. Desde sempre. Sou aquela que todo mundo gosta de conversar, senta e vai. E eu sou comunicativa, né? E esse carisma também, né, Mari? Eu tenho essa facilidade de expressar, de ouvir, de entender, o raciocínio rápido, lógico, né? De observar a pessoa. Hoje, claro, com todo esse conhecimento, toda essa captura de conhecimento, a pessoa fala duas frases, eu já leio ela inteira. E outra, o fazer no dia a dia, atendendo pessoas diariamente, você vai, né? Eu tenho um feeling de olhar assim, coisas básicas que eu pergunto. Como ela está se sentindo. E a data de nascimento dela. A numerologia também. A numerologia. Ali eu já começo, ela tá falando, eu tô só fazendo cálculo. Entendi. Que mês? Que dia? Então aí eu já vou fazendo aquele mapeamento dela. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com a psicanálise é que, né, que Freud fala muito sobre isso, é o deixar a pessoa falar. É isso mesmo, esvaziar. Às vezes a pessoa não quer nada. Tem um trecho porque o Freud escreve só sobre os casos dele, né? Então, ele não tem um livro. Ele vai escrevendo os casos, os relatos e vai estudando aquilo com outras mentes, né? Inclusive, Jung foi um dos discípulos dele. Então, um dos casos dele, que foi o primeiro que despertou esse lugar da fala, da expressão, é uma senhora que ela começava a contar as coisas e ele interrompia. Não, mas isso? Não, mas aquilo. Aí, um dado momento, ela falou, para! Deixa eu falar. Eu quero despejar. Deixa eu colocar pra fora. E aí ele foi entrando nessa percepção de que, às vezes, a cura da pessoa é só a expressão. É só botar pra fora aquilo que ela tá repleta e, às vezes, ali dentro nosso, né? O conteúdo dentro de nós, é o que eu falei, a gente tem... É integral, né? A gente tem um sistema, então... O ego está conflitando, as emoções estão conflitando. Exato. Então, você está numa discussão interna com um problema e você não consegue ver ali uma solução clara, porque seu ego está falando uma coisa, sua emoção está contando outra. E você está ali sem a voz da consciência para te direcionar. Então, uma intervenção de um profissional, um coach, por exemplo, que não vai entrar em questões mais pessoais, mas ele fazendo perguntas, né, as PPS, ele vai conseguir tirar dela e fazer ela refletir com aquilo, ou seja, aguçar a consciência dela para ela refletir sobre a situação. Um terapeuta vai deixar ela falando, e talvez lá numa terceira, quarta sessão, vamos fazer agora, né, as costuras de tudo que você disse para ver o ponto de origem disso e a gente poder refletir sobre isso e isso ser curado, isso ser transcendido. Então, a empatia mesmo, assim, a necessidade de ouvir com empatia, com foco. Escutativa, né? Atentando, né, aos detalhes daquela fala, como que tá o comportamento, a expressão. Então, isso tudo, hoje eu tenho essa habilidade, mas eu acho que desde os 7 anos, assim, foi a primeira percepção desse lugar de fala que eu te escuto. Eu acho que o coach, ele proporciona muito isso no caso dos atendimentos individuais, porque quando você está ali com o seu cliente, o coach, você está completamente entregue a ouvir. E não só ouvindo o que ele está falando. Além de escutar, está ouvindo e observando a comunicação não verbal, o gesto, onde que ele busca através do olhar. Então, essa percepção é incrível, porque aí você começa a aplicar para qualquer outra... Quando você está conversando num bate-papo e tal, fica natural, né? Qualquer lugar chega a ser bizarro, né? A gente fica assim, meu Deus, eu preciso sair da persona. Não dá, a persona já tá... Já faz parte, né? O que eu faço muito, assim, que eu acho que eu acabo atendendo muito terapeutas também, né? Procurar trabalhar a autoconfiança, autoestima dos atendimentos, né? É você se auto-observar também para não ficar muito no profissional. No psicólogo, no terapeuta, no coaching, para você também ser, né? Sair um pouco daquele... Não fica analisando muito, não fica, mas essa postura, olha, esse olhar é de quem... Não, mas deixa a pessoa... Mas eu acho que isso daí, Mari, a gente vai
aprimorando com a maturidade. Porque, pô, vamos pegar quando a gente se conheceu lá no coach, no Método CIS. Cara, aquele negócio explodiu minha cabeça. Era um mundo paralelo. Para mim, não existia aquele mundo onde as pessoas se abraçavam, onde as pessoas eram felizes, prosperavam e tinham amizade. Isso daí era balela. Para mim, não existia aquilo. E quando você traz aquilo para sua realidade, você começa a ver que realmente funciona. Você pode ter um casamento feliz, você pode ser um bom pai, pode ser um bom filho, mudar o estilo que você aprendeu do mundo. Aí aquilo é muito conflitante. Você fala, cara, como... Aí você vê que há aquela possibilidade. E você começa a levar isso para outras pessoas. Aquilo ali me chamou a atenção, explodiu minha cabeça. Me fez Tirou assim... porque era um mundo caixinha, paralelo. né? Era um mundo paralelo. E aí você começa a viver esse universo. Você se profissionaliza. E vê que aquela metodologia funcionou na sua vida. E agora você é um profissional capacitado. E aplica na vida das outras pessoas e elas começam a trazer relatos da mesma coisa que você viveu, aquilo é incrível. Só que aí o que acontece? Você aprende tudo aquilo, quando eu saí eu queria que todo mundo vivesse aquilo. E aí onde que as coisas não acontecem? Você tem que esperar o tempo de cada um. Com você também foi assim? Sim, até hoje. Da minha família eu sou a única que tenho essa bagagem. Alguns eu conseguia cortar, né? Alguns ao longo do caminho a gente vai dando aquela chacoalhada, a gente vai dando aquela estimulada, mas é uma jornada, acaba sendo uma jornada solitária, né? Porque senão você acaba sendo chato da família e as pessoas não querem não querem sair da zona de conforto nada confortável. Mas quando as coisas começam a ir para um lugar, por exemplo, disfuncional, de doenças, de relações conturbadas, acaba vindo, né? Acaba... aí você indica um livro, um exercício, uma ferramenta. Você vai entrando, assiste esse documentário, assiste esse filme. Ali você encontra brechas. Então, é o tempo. Cada pessoa tem seu processo de maturação. Exato. E teve um momento que eu acho que é até bom falar isso, assim... para que as pessoas também aprendam a se respeitar nesse lugar. Teve um momento de distanciamento social. Sim. Não só com a pandemia, né? Mas assim, o distanciamento de grupos que não convergiam mais com as mesmas ideias e valores. E depois você fica ali sozinho, se achando esquisito do rolê. Fala, gente, o que está acontecendo? Daqui a pouco você vai encontrando pessoas que convergem com a mesma filosofia, a mesma ideologia, os mesmos valores. E aquelas outras pessoas que ficaram lá, que te conhecem de uma forma, não é evoluída, começam a olhar, falam, nossa, fulano tá diferente. E é isso que a gente precisa tá focado. Em nós, no nosso processo. Porque a partir isso ficou muito nítido quando eu parei de comer carne. Assim que eu fiz a imersão em Hatha Yoga, depois da primeira formação de coaching, eu adotei o vegetarianismo, né? E cortei carne, então foi um choque na família. Mas hoje... Parabéns pra você, eu tô... 12 anos depois, a minha família reduziu muito o consumo de carne. Antigamente a gente só se reunia com churrasco. Hoje não, a gente faz uma peixada, uma bacalhoada, faz um almoço, uma macarronada, não fica, mas era só churrasco. Então, assim, um movimento sutil, ele faz a mudança do todo. Sim. Por mínimo que seja. Então, assim, eu foquei no meu processo. E as pessoas foram vindo. Quem tinha que vir, veio. Hoje eu sou a referência. Aí que tá a questão, Mari. Entra o seguinte, no começo você é desacreditado. Por exemplo, no meu caso, o estilo de vida que eu tinha. Esse cara, desse jeito. Não sei se foi o seu caso também. Aí você mantém a constância. Né? Mantém a constância, fazendo o que eu falo de disciplina. Continua fazendo. Então, de quando a gente se conheceu lá foi em 2016. Então, a gente está indo para 10 anos. E ninguém consegue ficar enganando 10 anos, né? Eu acho que... Não. E aí o pessoal vai vendo o resultado, vai vendo a constância, que você tá mantendo aquilo que você falou quando você voltou. Aí o pessoal, não, peraí, ele realmente... o estilo de vida, né? O estilo de vida não tem como... negar. É como você está conduzindo a criação dos seus filhos, da sua família. Exato. Então, no passado, por exemplo, eu sempre fui a ovelha negra. A rebelde, sem causa. Então nós estamos juntos. É que
Na verdade, eu sempre fui diferente. A gente é diferente. E aí, o tempo provou isso. A nossa busca pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento pessoal, fez a gente entender esse ponto de ser diferente. É uma coisa que eu via muito assim. Eu odiava o CLT, mortalmente. Mortalmente. Eu odiava, eu tô há mais de 15 Aquela anos. 8 horinhas trancada, tá? Bate cartão. Às 8 horas, tudo bem. Embora a rotina me matasse. Todo dia, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Senta, abre e-mail, manda e-mail. Aquilo ali me adoecia. Mas as 2 horas de trânsito antes e as 2 horas de trânsito depois, pra chegar na minha residência, aquilo me adoecia. Eu saía de casa 4 da manhã, eu chegava a 1. Nossa. Ainda tinha faculdade. Então, assim, era uma rota de sucesso que pra mim não tinha sucesso nenhum. E eu sempre tive o meu espírito muito ativo em viver a vida. A trajetória que você falou no começo. Exatamente. Eu não vou esperar me aposentar pra morar na praia, eu só quero morar na praia hoje. Isso. Não faz sentido. Pra mim não fazia. E esperar 30 anos pra... E para as pessoas à minha volta, não faz sentido eu morar na praia. E não ter o meu apartamento, não ter o meu carro, não dirigir. Falei, gente, eu não gosto de dirigir, eu detesto dirigir, eu tenho pavor de buzina, de estresse, de gente gritando, xingando. Pegar só esse gancho aqui, Mari, que eu lembrei que uma vez a gente estava na rua trocando ideia e você falou exatamente isso. Eu tenho pavor de dirigir, eu não quero. E graças a Deus que hoje eu tenho um monte de motoristas particulares, que é o Uber. Então... E abri, expandiu. Tem Uber, BlaBlaCar, Pra que eu vou ficar estressada? E eu boto na rota, pego meu celular, continuo trabalhando, mando e-mail, resposta, olho, cheguei... Num valor irrisório, não fico preocupada com IPVA, imposto de gasolina. Eu já tenho 2 filhos, mais um, né? Então agora, meu filho fez 20, tá habilitado. E eu falei, eu já consigo pensar em comprar um carro para ele e dirigir para mim. Arrumou uma solução. Porque a habilitação eu tenho, né? Mas não é uma coisa que... É como se você mandasse eu ir pro CLT. Não, obrigado. E tem solução, tem outras maneiras, né, Mari? E o importante é você estar bem resolvida com isso, né? A questão é aquele, eu não dirijo e tal, mas eu gostaria. Se resolva com isso também, né? O importante é você estar... Eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Isso. Eu quero viajar com meus filhos, eu vou lá, eu já aluguei Uber. Já viajamos de BlaBlaCar, já viajamos de ônibus. Pra gente, o importante é viajar, é chegar e voltar. Ai, Mari, você é demais. Então, assim, isso é estilo de vida. Isso. E estilo de vida você constrói. Isso. Só que o que o sistema ensina a gente a construir é escravidão. Para sustentar uma demanda mínima que quer viver isso às nossas custas. E às minhas custas não vai viver. E aí a gente enxergou isso, deixa eu pular esse cercado aqui, né? Sim. Deixa eu viver esse... Eu acho que vem daí essa ovelha negra, né? Esse rebelar. Rebelar-se contra sistemas de opressão que nos oprime, que nos deixa a gente ser quem a gente é. Porque você também, nesse longo tempo, depois que a gente se desconectou, viajou, eu acompanhei você, foi palestrar em várias cidades, em várias parcerias e tudo. E o fato de você ter naquela época se desligado, né? Que foi até uma coisa que me preocupou. Ter queimado a ponte do CLT. Eu falava assim, gente, mas que loucura. Aí depois de um tempo ele falou, Mari, obrigada por você ter me incentivado, me estimulado a dar esse salto, a dar esse passo. E eu respirei mais aliviada. Porque é entrar um desafio, né, Mari? No não livre-arbítrio das flores, pessoas. Né? Você auxiliar uma pessoa a tomar uma decisão dessa que impacta a família, não só a vida né? A estrutura familiar é sério, né? Tem que ser feito com responsabilidade. Mas se a pessoa que está para tomar a decisão e procura o mentor, o coach, o terapeuta, confia nessa pessoa, esse profissional, o único objetivo dele é estimular aquela pessoa. Isso. Cada vez mais deixar ele autoconfiante, seguro, preparado para dizer, olha,
não vai ser fácil como não tá sendo. Se CLT tá sendo fácil, não tá sendo fácil. Você escolhe qual difícil que você quer, né? Mas é possível e você vai abraçar a dificuldade que mais te traz plenitude, prazer, felicidade. Então, problemas eu continuo tendo, de demanda de trabalho, de família, de tudo, como mãe solo também. A diferença é que eu atravessar a rua, tem a praia, eu sento, vou meditar, eu corro, eu tenho qualidade de vida, meus filhos estão seguros, sabe? Eles saem para andar de bicicleta, vão para a escola e voltam sozinhos, numa dinâmica de mãe solo. Isso é muito importante, ter os filhos terem autonomia, para eu poder também ter mais tempo para poder empreender e cuidar de toda a demanda. Então, tudo isso foi pensado. As pessoas acham que é só assim, ai, vai morar na praia. Não, tudo isso foi pensado depois do meu processo de separação. E graças ao coaching. Porque se não fossem as ferramentas... As ferramentas são extraordinárias. Hoje eu vejo que muita gente fala do coaching, uns falam bem, outros falam mal, mas assim, é inegável que a metodologia ela traz resultado, ela transforma realmente a vida de quem quer ser transformado, quem se dispõe a passar pelo processo. E o que eu acho muito legal do coaching, traz essa questão da escutativa, você realmente ouviu o que o outro está falando e você nunca intervém na decisão da pessoa. Você vai ali cutucando, fazendo perguntas, extraindo da pessoa e tá aqui o que você falou e a decisão é contigo. Não que você se isenta, mas você traz clareza. É o que eu vejo que falta em muitas pessoas hoje. Mari, agora vamos voltar lá para... A gente se formou em 2017, né? 2017. E aí a gente saiu para fazer um programa de TV. Você lembra? Lembro. Que aventura, né? Mas foi muito bom. 6 meses, né? 6 meses de TV Cinec. Semanalmente, né? Era toda semana, né? Era uma vez por semana. A gente gravava um conteúdo ali de 1 hora. Consegue colocar? Hora e pouquinho. E dava muita risada. Preparava a pauta, o programa, os temas, trazia convidados. Então, tá aí. O programa Coach com a gente, Mari e Robson. Mari, eu tô mais bonita hoje. Mari, eu sou muito grato por você, por esse coach com a gente, porque naquela época, como a gente estava conversando antes de chegar aqui, eu vinha de uma realidade totalmente diferente. Eu era bancário, então eu fazia outra coisa e não precisava me expor, não tinha essa questão de estar na frente das câmeras, né? E aí você propôs a ideia e eu falei, bora, vamos pra cima. Só que eu não entendi a pressão que era estar em frente das câmeras, estar ali falando no microfone. E eu lembro que a minha sogra, ela me zoava porque eu não tinha desenvoltura de desenrolar um assunto, começar com começo, meio e fim. Então eu falava, não, o coach é muito bom e ajuda muitas pessoas. É ou não é, Mari? Você lembra disso? Ele passava a bola pra mim e toda vez dava um branco, que dava um trem. Né, Mari? Robson. Nossa, essa é uma época que eu lembro com muito carinho. Então, isso me ajudou o quê? Foi a trajetória. Para que hoje eu tô aqui, tudo bem, que eu tenho aspectos que eu sei que precisa melhorar, mas é inegável a desenvoltura que tinha naquela época para a desenvoltura que tem agora, para apresentar o programa, para fazer live, para estar em frente às câmeras gravando. Então, a minha gratidão por você ter me chamado para aceitar esse desafio aí. Queimado mais uma ponte, né? Queimou ali mais uma ponte. Foi a do trabalho, né? Depois essa da câmera, da TV, de expor, de ir para cima. Tivemos também aquela da parceria da sala, que eu tinha o espaço lá na Ana Rosa, que você deu uma imersão, né? Eu falei, tá bom, eu arrumo a sala e você vai lá e dá a sessão. Então, realmente, outra coisa que você tinha, é verdade, porque aí, quando a gente se formou, né, você tem a opção tanto de trabalhar o coaching individual, né? Fazer o 1-a-1, que seria uma sessão tipo como a gente está aqui, e tem a opção de fazer o coaching em grupo. O team coaching. Team coach, onde você coloca mais pessoas e ali você ministra. E aquela turma lá, e até hoje eu tenho contato, não com todos,
mas com muitas pessoas que fizeram o time coach são gratos, tiveram resultados extraordinários e são gratos até hoje. Então, foi... Sim, eu tenho 3 pessoas, se eu não me engano, que eu indiquei, que vieram depois, que terminou, me agradecer pela oportunidade de ter participado, de ter adquirido, né, ter contato com aquelas ferramentas que transformou a vida, tomou rumo, rotas, decisões. O fato é que uma vez que você começa a trabalhar autoconhecimento, se conhece e tem uma pessoa que tem competência, comprometimento para poder te ajudar, né? Que dentro do coach a gente chama de estado atual e estado desejado, para poder te tirar de um lugar e te levar a outro. Você só não vai se você não quiser. Exatamente. E às vezes para muitas pessoas falta isso, né? E essas coisas todas estão lá onde? No campo emocional, escondido nas crenças, que impedem a pessoa de se enxergar melhor, porque meu pai, minha mãe, meu tio, minha situação, onde eu vim, de onde eu nasci, por todas essas situações que só fazem parte, né, de quem você é enquanto ser, vem para você poder fazer igual a gente agora, né? Fazer esse balanço, olha para trás e fala, uau, olha o quanto a gente passou, superou, enfrentou, quantas pontes tivemos que ser queimadas, cortadas, para poder estar caminhando em progresso, em evolução, em crescimento. Tá caminhando, tá em sucesso, caminhando para um sucesso maior. E outra coisa que eu lembrei aqui, que a gente foi para o Rio de Janeiro fazer a cobertura de um evento lá da... Foi, menino, verdade. Da Márcia... Márcia Belmiro? Belmiro, né? Márcia Belmiro, né? Isso. Olha que aventura. Foi a primeira vez que eu fui pro Rio, foi uma experiência bacana, foi o meu... Ali a gente teve contato com o Elton Euler, que hoje tem o Corpo Fala, né? Ele tava com o Corpo Fala, ele tinha um Manês, foi pro Corpo Fala, agora ele tá com outro projeto, eu não lembro o nome agora, mas... Ali tinha um grupo de pessoas que hoje a gente olha no mercado estão assim, né? Em ascensão, em outro patamar, e é o que a gente estava conversando antes de chegar aqui, sobre respeitar o processo. Isso. Tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, tem o seu tempo de maturação. O que faltava pra gente, talvez, naquele momento, era experiência. Isso. A gente, ao longo da jornada, porque não desistimos. Continuamos. Adquirimos essa experiência, então temos mais confiança, autonomia. Hoje, eu até tinha te comentando. Hoje eu sento, meu filho, senta quem for na minha frente. Vamos lá, como é que eu posso te ajudar? E eu ajudo, assim, com maior tranquilidade, que lá no passado tremia. Ai, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que vai dar certo? E sempre deu certo. Então, um professor meu de terapia, da psicoterapia reencarnacionista, ele ensinou uma coisa que eu trago comigo até hoje. Ele disse, Marcelo Siring, ele disse o seguinte, a situação que vai aparecer na sua frente, seja ela qual for a pessoa, a situação, é pra você. Só vem pra você porque você tá pronto pra lidar com aquilo. Senão não iria pra uma outra pessoa mais capacitada. Então, hoje eu tenho isso assim bem gravado em mim. A pessoa senta e fala, tudo bem, parece que é algo surreal, mas eu vou conseguir. Deixa comigo que eu domino no peito e desenrola essa parada. Nasci pra isso. Ô Mari, eu sei que nem só de sucesso vivem as pessoas, porque na trajetória pro sucesso, seja ele qual for, eu acredito que a grande maioria, não vou dizer todos, mas acho que a grande maioria enfrenta aí os seus desafios, os seus percalços, né? E você tem alguma situação que você, na caminhada, tipo, te abalou, tipo, deu uma balançada, fez você pensar, eu quero desistir, não? Tem alguma situação para... Você pergunta se não tem. Para relatar pra gente? Você pergunta assim, existe algo, né, que faria você desistir? Teve várias coisas. Várias. Principalmente na pandemia, né? A pandemia foi um desafio para todos, né? Período de pandemia eu tive burnout. Eu tive uma estafa muito grande, porque era filhos estudando que não queriam estudar. Tipo, para você ter noção, eu fui conversar com a professora de matemática do meu filho, já era mês de abril, e ele nunca tinha entrado numa aula online. E ele dizia que não estava tendo aula.
Olha Aí só. a professora, a gente já tá encerrando o primeiro O menino nem apareceu, né? Então, assim, isso é o mais velho, imagina o mais novo. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo, sem falar nas finanças, porque ao Abalou, mesmo né? tempo que entrou uma dinâmica legal, eu lembro ali que eu peguei uma Black Friday, fiz uma loucura de vender as minhas coisas num preço bem baixo da tabela e peguei muita gente, entrou aquela grana, mas eu fiquei sustentando 3 meses e foi bem na virada da pandemia, com tudo aquilo, né, fechando e gente trancada dentro de casa. E essas pessoas que vieram para um processo terapêutico não continuaram, justamente por medo, por insegurança de como ia ficar o financeiro, de quanto tempo íamos ficar parados. Então, aquilo que parecia que era muito bom começou a ruir. E aí negocia com o proprietário para diminuir aluguel e aquilo, e empréstimo. Então, assim, foi um período em que financeiramente eu me vi muito enrolada, sem condição de atender. Eu não tinha condição psicológica de ouvir problema de ninguém, porque eu já olhava, Porque só tudo tinha abala, problema. né? Eu só vi um mar de problemas à minha volta. E sozinha, Que é mais desafiador ainda. sem né? poder viajar para casa de ninguém, porque estava tudo fechado. Eu lá no litoral, isolada, na ilha, realmente, isoladíssima. E ali eu vi o poder da gente estar no agora, sabe? Ali foi um treino de 1 ano e meio de, o que você tem hoje e o que você consegue fazer hoje é o seu foco. Acabou. E vamos indo, vamos projetando para essas coisas, para a gente ver, conforme o sistema ia ditando as regras, como é que a gente ia saindo dessa situação, né? Então, quase 3 anos de pandemia foi bem desafiador. Então, eu vim de uma separação. Isso. Morei 7 anos no Rio de Janeiro. Depois que eu saí, fiz a formação, eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei 7 anos lá, separei. Aí decidi vir para Santos, ou seja... Para São Paulo. Depois da Não. separação, porque a gente conheceu, você estava em São Paulo. Aí eu reatei. Aí voltou para o Rio. Voltei para o Rio. Ah, sim. Então, a gente estava em São Paulo, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio ali. O ex-marido, o pai do meu filho, teve alguns problemas de saúde, mas ele teve uma proposta para retornar. E ali a gente reatou, justamente por conta da criança, filho, distância, voltamos, mas não deu certo. Falei, meu filho era para separar mesmo, entendeu? E aí foi quando eu tive que enfrentar um período de aluguel sozinha, vencer contrato e tudo. E foi um período de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu pude reestruturar minha vida, fazer um planejamento. Ficando lá no Rio ou quando No você veio Rio. para Santos? Ah, no Rio. No Rio. Aham. Depois que eu saí, fiz a formação, Certo. separei, morei ali na Bela Vista ali. Aí voltei pro Rio. Aí fiquei mais 1 ano e meio ali e depois desse 1 ano e meio eu fiz toda uma estruturação de o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu decidi que eu queria morar mais Litoral. perto da minha família, mas não longe da praia. E foi quando eu fui para Santos, litoral mais próximo, mais bem organizado, que tinha uma estrutura para eu poder ir com meus filhos. Já nesse ano de 2016, era para eu ter ido para lá, mas o pai do meu filho não deixou na primeira separação. E aí, na segunda, eu falei, não, vou. E já tem 7 anos que eu tô lá. Nossa, já tem tudo isso, Mari. Sobrinha, eu falei, tem 15 anos já. Caramba, meu, o tempo tá passando rápido demais. Muito rápido. E eu ainda não fui lá te fazer uma visita. Não, vocês acreditam que ele não foi? Eu convidei ele, a família, a esposa. Vamos lá me ver. Esse ano vai eu e a tropa. Você viu que cresceu, né? Tá lindo, seu Chile. Tem uma raspinha do Tacho, né? Um Robsonzinho. Meu, aquele menino é uma figura, Mari. Que coisa mais gostosa. Todos, né? Todos são... Mas assim, cada um tem a sua pitadinha, né? Por exemplo, ontem eu cheguei... Eu fui numa rodada ontem e eu cheguei em casa, era umas 11 horas da noite. Aí o menino escutou abrindo a porta, eles é um griteiro, e aí mora no prédio. Pai, pai, pai. Não, isso, olha, não tem preço, coisa mais gostosa do mundo. E vem ele, vem a de 4 anos e sobe, pula, e sobe no pescoço. A gente fica até meia-noite lá, brinca com ele. Assim. E assim, é uma coisa maravilhosa. E esse estilo de vida foi construído após ter acesso à metodologia que a gente aplica nos nossos clientes hoje. Porque antes
Não vou dizer que eu era uma pessoa má, mas eu não teria essa sensibilidade. Chegar essa hora da noite, tô cansado, criançada, sai pra lá. Mas eu sei o quão, pra mim não é nada, mas o quão importante eu acolhê-los, pegar no colo, brincar. Então, sou muito grato a ter tido contato com essa metodologia e você ter me impulsionado através das metodologias e ter tomado a decisão, eu ter vivido diversas experiências com o coach com a gente, fazer palestras, dar treinamento. Então, você tem uma participação muito grande nessa evolução aí. Muito, muito obrigado mesmo, viu, Mari? Eu sou conhecida como antes e depois da Mari. Sempre, sempre. Antes que eu conheci a Mari, né? Depois que eu conheci a Mari. É gostoso isso. Eu tenho esse marco na vida de muitas pessoas. É prazeroso, satisfatório. O que você estava falando sobre as ferramentas, né, que a gente aplica nos clientes, a gente aplica na vida. Eu apliquei para poder fazer essa mudança, né, após a minha separação, eu apliquei ferramentas de coaching para estruturar, para planejar as metas, sabe? Eu apliquei ferramentas quânticas, divórcio energético, para ficar bem, para ficar com clareza, com consciência lúcida, porque trabalhar a força do feminino e do masculino dentro do meu feminino, né? Tem que trabalhar as duas energias ao mesmo tempo. Então, eu costumo dizer, né? Nessa brincadeira, o pai do meu filho já fez outra família, já tem um outro filho. E eu tô ali muito bem focada com a minha. Muito bem ali, alinhada com a minha construção enquanto empreendedora, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto profissional, sabe? A gente não pode... Uma vez que você aprende determinadas ferramentas, você para de agir levianamente. Né? Você tem que aplicar na sua vida. Porque você tem uma coisa, você tem o conhecimento. Igual você estava falando, a gente estava conversando a respeito de respeitar o processo dos familiares, dos amigos e tal. Só que aí, como disse lá o Ben, o tio do Homem-Aranha lá, quanto mais conhecimento, mais poderes, mais responsabilidade. Então, como você tem mais conhecimento, tem a mente mais expandida, cabe a essa pessoa ter compaixão do outro, compreender o outro, ter um olhar mais, né, empático com o outro. Não, tá bom, ele não sabe. É tipo Jesus na cruz. Perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo, então... É nessa pegada, né? Resiliência sempre, aplicabilidade na nossa vida, porque eu acho que as pessoas aprendem mais por exemplo. A fala convence, o exemplo arrasta. Exato. E eu te perguntei uma coisa, um desafio, tem vários, você trouxe aí um pra gente, agora eu quero saber uma coisa, Mari, que nesse processo, nessa caminhada, algo que tipo você atingiu um resultado, ou seja financeiro, seja na parte profissional, ou como família, que você falou, pô, esse resultado, aqui eu tive sucesso, achei uma coisa bem legal. Como diz no livro lá que eu e você indicamos, a vida é picos e vales. Qual foi o seu pico nessa caminhada? Depois a minha história toda tem picos e vales, né? E eu olho muito os meus filhos, sabe? Você olhar e você ver que tem filho. Eu tenho 2 meninos de 20 anos, um de 20 e um de 12. Criei sozinha. E eu vejo todo mundo falar muito bem deles. Isso é bom, né? Todo mundo, do porteiro, a professora, a vizinho, a família, sabe? Tipo, são bons meninos, respeitam, são educados, cumprimentam, sabe? Vê uma senhora na rua, ajuda. São devagar dentro de casa, mas faz parte. Isso daí menino, né? Eu acho que Não, eu tenho uma menina lá de 14 também, eu acho que isso daí, Mari, tem a ver com a geração, não sei, porque dessa geração tem gente que é muito pra frente e tem outros que já são mais ali na deles e tal. É respeitar, né, e incentivar, tem que dar uma empurradinha, porque senão... Não vai, né? Mas... Eu tenho um exemplo bem claro, assim, de ouvir, né? O pai do meu filho, o genitor. O genitor da minha criança,
em dado momento, agora depois de muita discussão por a questão de paternalidade, né? De assumir, não assumir, de ter um nome lá, mas não serve para nada. Ele virou para mim, acho que você tem uns 2 anos, eu tenho um áudio até gravado, guardado. Ele virou para mim e falou assim, você é muito incompetente. Eu tenho uma casa, um terreno, um carro e 2 motos. E você não tem nada. Aí eu disse, é fácil conquistar as coisas abrindo mão e deixando para trás a responsabilidade de um ser humano. O ser humano que eu acredito que vai cuidar de mim amanhã. E se nem for o caso, também eu me cuido muito bem para que isso não aconteça, mas eu sei que ele vai pelos valores que eu ensinei. E nem vai repetir e nem reproduzir esse tipo de padrão. Né, que em outro dado também momento ele chegou, porque eu acho lindo assim, nesse momento agora do ano passado para cá, ele veio aparecer, o menino tá com 20 anos, ai é meu filho, ai meu filhão, ele ia mostrando para todo mundo, sabe? E aí eu virei para ele e falei assim, você não é pai, você nunca foi pai, né? Aí vem aquela questão da repetição de padrão, mas o meu pai também ficou 40 anos e agora a gente voltou a se falar. Eu falei, olha, a sua história com seu pai é uma. A sua história com meu filho é outra. E eu aqui no meio disso não vou deixar que se reproduzam as mesmas coisas desnecessariamente. Não tem necessidade. Então, ou você se torna um sujeito homem para o meu filho, para mostrar para ele valores de paternidade, ou você se afasta, porque todo o trabalho que eu tive, né, que a minha incompetência material, né, não me permitiu, porque eu estava focada na educação e na estruturação do meu filho, eu não vou deixar você estragar. Simples assim. Eu digo que é o seguinte, Mari, eu me considero um bom pai e adoro isso. E assim, eu sou grato ao meu pai pelo pai que ele foi, porque através do pai que ele foi, eu aprendi. Porque tem aquilo que te ensinam e tem aquilo que você aprende. Então, eu aprendi a ser o pai que eu sou pelo pai que eu tenho. Então, assim, adoro brincar, beijar. Eu vejo o amor que cada um deles tem por mim, aquela paixão. E eu digo que quem é o pai que só paga a pensão, tem aquele que nem a pensão paga. Mas aquele que só paga a pensão, o maior prejudicado é ele. Ele não tem a consciência disso. Mas o maior prejudicado nesse processo é ele, porque ele perde de saber o gosto do filho. Pede de saber os prazeres, coisa que agrada o filho, que às vezes fica pensando, não, eu preciso dar uma viagem para Disney. Você chegar em casa e brincar com seu filho, beijar, abraçar, o quanto que isso você tá ali com a cabeça pensando num monte de coisa que precisa resolver, aquela criança te abraça, te beija, seu dia fica... Então, são as pessoas que mais perdem. Então, mas enfim, né? Nesse contexto, assim, de sucesso, eu tenho a educação dos meus filhos, que eu acho que... Que eu acho que você está formando um cidadão, você está colocando uma pessoa para interagir com a sociedade. Então, é um sucesso que é relevante, é considerável. Né? Olhando como mentor espiritual, para mim é primordial, é família, né? É a base, é aquilo que é nos dado quando a gente chega aqui. E é aquilo que a gente precisa alimentar e nutrir enquanto estamos aqui. É o Criador, aquele que nos fez, nos deu essa família. E com base nessa família, a gente vai lá e criou outra família, né? Isso. Então, os valores que a gente tem aqui, a gente leva lá. E o que eu mostro, né? Por exemplo, hoje mesmo eu já estou indo ver minha mãe, segunda-feira é aniversário do meu pai. Então, essa dinâmica, mesmo corrida, eu quero que meus filhos vejam para que amanhã eles possam olhar para mim e falar, vou visitar minha mãe. Lógico. Né? Vou lá honrar o meu compromisso enquanto filho. Né? Vou cuidar dos meus filhos, como a minha mãe cuidou, como a mãe da minha mãe cuidou, como a minha avó está presente. Quero estar... Isso, para mim, é sucesso. É sucesso. Agora, se for falar num sucesso material, olha, desse tempo da pandemia... Eu, graças a Deus, consegui me manter no mesmo imóvel, né? As pessoas da minha volta me adoram, né? Se eu falo que eu vou embora... Como que não vai adorar você, Mari? Como? Diz pra mim. Você não pode ir embora daqui. Eu falei, posso sim, vocês param de coisa.
Mas eu consegui me reestruturar, consegui limpar nome, voltar com o meu CPF, meu CNPJ bonitinho, organizado, depois de toda, né, a baixa financeira que eu tive. E eu entrei nos meus 40 agora, com foco de crescimento profissional e crescimento financeiro. Porque como eu já repeti, o meu filho tem 20, outro tem 12, então já não é aquela coisa mais de não fralda, exige leite. tanto de você, né? Exato. Aí foi que eu comecei agora a estudar psicanálise, então assim, eu resgatei um sonho de algo que lá atrás eu não sabia o que estudar, né? Formar, fiz secretariado, educação física, fiz marketing. E aí hoje, fazendo psicanálise, eu falo, nossa, eu me encontrei, porque cada aula é uma imersão com tudo que a gente já aprendeu, que eu já aprendi na trajetória, mas é uma imersão para poder ter mais qualidade nos atendimentos. Então, tá nesse marco meu, aos 40 anos, bem resolvido enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto profissional que empreende, para mim eu tô no auge. Uau, Isso para mim é sucesso. Nossa, e olha que sucesso, parabéns. Isso inspira, né, a gente ouvir essa história, essa trajetória, porque eu peguei uma parte e eu sei o quanto você se dedica, quando a gente trabalhou junto, a gente fez a sociedade, o quanto você se empenha, o quanto realmente você tinha os momentos que você tinha que cuidar do seu filho, que você colocar o Robson, tem esses momentos, no caso, é você e a sua esposa, mas aqui é só eu, então eu tenho que dar atenção, eu tenho que fazer, o quanto que você se aplicava e o quanto que você se dedicava aos nossos projetos, às coisas que a gente realizava junto, né? E, Mari, a gente aqui está caminhando para o final. Eu quero que você compartilhe aí como que as pessoas te acham, o que elas podem resolver com você. Compartilhe as suas redes, fica à vontade aí. Obrigada Faz por essas pessoas te seguir, que elas vão ver a pessoa maravilhosa, especial que você é. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, essa abertura. E quero realmente que isso seja um canal de sucesso para que outras pessoas tenham essa oportunidade de estar sendo conhecidas, né? É importante a gente, através de conexões, ampliar, né, as portas de possibilidades. É assim que a vida acontece. Bom, como eu falei no começo, eu ajudo as pessoas a entrarem no equilíbrio. Então, mente, corpo, acho que tem bastante gente precisando dos seus serviços, viu, Mari? Mente, corpo e espírito. Hoje eu tenho a mentoria espiritual e eu tenho um projeto chamado Despertando Deusas. Tive um tempo durante a pandemia, um grupo do Sagrado Feminino, um grupo de bruxas, de espertas, em que ali eu fui imergindo pro autoconhecimento e autocuidado feminino como um todo, raiz, ancestral mesmo. Então, eu tenho Despertando Deusas, um curso que é online de 21 dias, um programa de desafio de 21 dias, e tenho a mentoria Despertando Deusas. Então, hoje eu tenho esses 2 carros de trabalho, a espiritual e a pra feminina, né? E as terapias eu tô com vagas limitadíssimas para esse ano, assim, com a galera querendo. Eu, calma, que eu não voltei ainda. Só um momento. Mas tô pensando em abrir 10 vagas de terapia, porque terapia é uma coisa mais longínqua, né? É um acompanhamento. Eu tenho cliente que eu atendo desde aquela época da sala. Nossa. Já são 10 anos que eu atendo. Então, é um trabalho de acompanhamento mesmo, de troca. E vira uma confiança, né, Mari? É uma parceria. É uma parceria, né? É uma parceria. Você conhece toda a vida da pessoa. A pessoa conta tudo pra você. Então, tipo, não tem como você sair pulando de galho em galho. Então, por isso que eu abro Ficar poucas se expondo vagas. também. Sim. Porque eu me exponho para um profissional, eu me expor para outro e tal. Então, se eu confio o profissional é bom, não tem porquê. Né? E aí, o que eu estava te comentando com você até no carro, né? E, querendo ou não, exige muito do profissional. Sim, você suga muita energia. Individual. Né? Então, eu tenho uns grupos eu vou repetir, grupos de mentoria. São mentorias em grupo. E aí, pouquíssimas vagas para terapia. Tem uma clínica que funciona com atendimentos mais pontuais, é a clínica espiritual, um pacote com 3 atendimentos.
E o carro-chefe, que nunca deixa de atuar, que é a tiragem de cartas, né? Eu faço tiragem de cartas, então todo ano, nessa época, os clientes vêm para saber como que vai ser o ano, como que estão as coisas. Eles gostam, como diz, as Mari nunca erra mesmo. Graças a Deus e a minha espiritualidade. Vocês me encontram no deusa.mariana Torres, no Instagram. Ou Mariana Torres Mentora no Google. Tô lá eu. Isso aí, procurem essa mulher, mano, que essa mulher é especial. Ela tem um dedinho especial aí no... Tem um molho. Tem um molho divino. Ô Mari, pensando que hoje no mundo a gente tá aí mais de 8 bilhões de pessoas. E uma mensagem que você carrega, que você acredita que as pessoas precisam ouvir. Eu antes perguntava, qual a mensagem que você deixaria? Não é a mensagem que você deixaria. Qual a mensagem que você vai deixar? Você vai falar ela agora para incentivar, para inspirar outras pessoas. Há um mundo com 8 bilhões de pessoas. E todas elas estão ouvindo a Mari Torres. A gente pra caramba. Bom, todos somos um, né? Nessa frequência cósmica. Nós todos somos um, tá? Então, só por esse fato, a gente deve respeitar o próximo. Começando por nós mesmos. Mas mesmo sendo todos uma coisa só, única, numa frequência cósmica maior, a gente é único, entendeu? A minha energia é a minha energia, a sua energia é a sua energia. E a nossa energia no contexto, ela é muito especial, ela é muito necessária. Então, independente da situação que você esteja passando agora, do problema, do caos emocional, mental, financeiro, isso é só uma fase, isso é um processo, isso é um desafio lhe dado para treinar e fortalecer o seu espírito. Que você não é essa experiência, você está passando por essa experiência. Você é algo muito maior, muito mais além do que você pode se imaginar. E só tem um único caminho que você pode trilhar para você poder tomar força e posse dessa sua essência. É o autoconhecimento. Então, por favor, permita-se conhecer ainda nessa existência. O autoconhecimento é sempre o autoconhecimento, não é olhar para fora. Eu digo que foi a maior viagem que eu fiz da minha vida, não foi ir para outro estado ou para outro país. Foi viajar para dentro de mim. E uma coisa que você falou aí, Mário, foi até uma revelação que um pastor uma vez entregou para minha esposa. Resumindo o que você falou seu momento não é a sua história. Porque depois você está passando um momento desafiador, calma, seu momento não é a sua história. Né? Exatamente. Mari, nossa... Por mim, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas sorrindo, lembrando de várias outras coisas. Mas, assim, quero te agradecer pela sua disponibilidade, ter saído lá do litoral, ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história de sucesso, que eu acredito, pela sua constância, pela sua consistência, pela sua determinação, porque eu vejo isso. Isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu sinto que esse sucesso que você tem, que não é pouco, ainda vai ser multiplicado por muito, 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 muito mais que isso. Então, gratidão mesmo pela sua vida. Eu tenho um carinho especial por você. E esse ano eu vou te visitar lá na sua casa. Por favor, esse ano eu vou, tá? Por favor, antes do verão acabar. Né? Então, gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. E... pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse episódio, deixe o comentário, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque você pode inspirar através dessa história. E eu digo que esse aqui é o canal para você que tem sucesso naquela área, que você acredita que é um sucesso, porque aqui não tem o certo e o errado. É o que você acredita que é sucesso. Deixe sua mensagem, entre em contato comigo. Quem sabe amanhã ou depois você não vai estar aqui comigo compartilhando a sua história para inspirar outras pessoas também, tá? Então, gratidão e nos vemos no próximo episódio de Anônimos de Sucesso. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.